é para agora. Isso deve permanecer em nossas vidas agora. Aleluia. Isso significa que nós não podemos deixar passar estas coisas. Não podemos perder. Diga, eu não posso. Diga com mais vontade, eu não posso perder a fé, perder a esperança e perder o amor. Estas coisas devem permanecer agora em nossas vidas. Vocês estão sabendo das últimas notícias? O que está a acontecer internacionalmente no Sudão? O que está a saber? Perseguição aos cristãos, perseguição a povos. Estão a matar mulheres, crianças, de formas absurdas, queimados, degolados, atirados. Não estão a saber disso? E no Brasil? Vocês ficaram sabendo das últimas notícias? Antes desta última, aquela limpeza que houve no Rio de Janeiro. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Uma carnificina, sim ou não? Necessária, porém absurda, não é? Ok. Mas, nestes últimos dias, fazem poucas horas, aquele tornado que passou em uma cidade no Paraná, quem está ciente? Que devastou toda uma cidade, não é? Então, abrimos os noticiários, abrimos os jornais, as últimas notícias é caos, sim ou não? Morte, sim ou não? Destruição, sim ou não? Perda, sim ou não? Como fica a nossa fé diante disso? Como fica a nossa esperança diante disso? Como fica o nosso amor diante disso? Será que estes três permanecem? Ou começamos a perdê-los? Apóstolo, alguém pode perder a fé? Sim. Há pessoas que perderam a fé na humanidade. Há pessoas que perderam a fé na ciência. Há pessoas que perderam a fé na tecnologia. Há pessoas que perderam a fé na igreja. Há pessoas que perderam a fé em Deus. Vocês estão aí? Perderam a fé. E o que significa perder a fé, apóstolo? Abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 11, do verso 1 ao 2. Hebreus 11, do 1 ao 2. Alguém está ouvindo Deus nessa hora? Aleluia. E assim está escrito. Leiam comigo, por gentileza. 3, 2, vamos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É o firme fundamento do que esperamos. É a prova específica, incontestável das coisas que não vemos. Uau! Alguém diga uau! Então alguém que perde a fé, perde o fundamento firme daquilo que se espera. O que você está a esperar? O que nós estamos a esperar? Estamos a esperar essa destruição? É isso? Quem está esperando a destruição aí? Diga glória a Deus. Quem está a esperar caos? Diga aleluia. Quem está a esperar mortes? Diga louvado seja o Senhor. Ninguém está a esperar isso. Mas quantos esperam dias alegres? Diga aleluia. Quanto esperam salvação de vidas? Diga glória a Deus. Quantos esperam prosperidade da cidade, do estado, da nação? Diga louvado seja o Senhor. Então todos nós estamos a esperar dias melhores, alegres, prósperos, saudáveis. Louvem ao Senhor por isso.
Agora, se perdemos este firme fundamento, elas chegarão? Chegarão ou não chegarão? Isto que esperamos chegará? Sim ou não? Claro que não. Claro que não. Amados, o que nos move é convicção. Se você acorda pela manhã porque você tem uma convicção, se você se levanta e vai fazer o que tem que ser feito, quer seja trabalhar, quer seja estudar, quer seja congregar, aleluia, alguém está aqui nesta manhã, alguém está conectado nesta manhã, é porque você tem uma convicção, ou tem convicções. Um homem, uma mulher, um jovem, um ancião, uma criança, são feitos de convicções. Por que você estuda? Porque você está convicto que os teus estudos lhe trarão bons resultados, sim ou não? Por que você trabalha? Você está convicto, está convicta. Por que você congrega? Por que você está aqui nesta manhã? Há uma convicção dentro de você. Agora, se você perde a fé, alguém tem que entender isso. Você perde convicção, perde fundamento, perde firmeza. E sem fundamento das coisas que se esperam, elas não chegarão. E sem convicção das coisas que não vemos, mas que temos certeza que chegarão, nós não nos movemos. Estamos a entender? Versículo 2, vamos lá. Leiam. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pergunto, bom ou mau testemunho? Bom ou mau? Bom testemunho. Se você seguir lendo, você vai ver lá Abel, Enoque, Noé, Moisés, você está entendendo? Abraão, Sara. Você vai ver homens e mulheres que deram bom testemunho, que nós olhamos a história de vida deles e falamos, uau, uau, uau. Então, bom testemunho. Estes são os antigos que alcançaram bom testemunho. Ok? Isso significa que eles não perderam a... Mas deixa eu te perguntar, eles passaram dificuldades, sim ou não? No tempo deles houve dificuldades, sim ou não? Quer um exemplo? Abel. Abel no culto arrumou uma grande confusão com o irmão. Mas não era culpa dele, era culpa do próprio irmão. Quem está entendendo? E saindo do culto, recebeu um convite para lanchar. Recebeu o convite para lanchar. E acabou sendo assassinado pelo irmão. Quem está entendendo? O que falar de Noé? Noé que passou por um grande dilúvio, foi ou não foi? A terra que ele conhecia foi totalmente destruída. Alguém tem que louvar a Deus. Foi totalmente destruída. Então, estes homens passaram por dificuldades. Estes homens, estas mulheres enfrentaram, passaram por caos, passaram por lutas, passaram por pelejas, passaram por batalhas, mas estes não deixaram de testemunhar. Estes não perderam a fé. Então, nessa noite, você e eu não podemos perder a fé. Nessa manhã, obrigado. E à noite também, não perca a fé. Não podia perder essa oportunidade. Não perca a fé. Amém? Não perca a certeza, a convicção. Não perca o fundamento firme de que após as tempestades, o sol sempre torna a brilhar. Após o choro, sempre vem a bonança, sempre vem a resposta. Que após a fornalha vem o livramento, que após a cova, alguém tem que entender isso. Após a cova vem a promoção, após a cadeia vem a promoção. Alguém tem que louvar a Deus essa hora. Você não pode perder a fé. Diga, vizinho. Não, ele não vai crer em você dessa forma. Diga, vizinho, não perca a fé. Mantenha-se firme. Tenha convicção que a vontade de Deus
se cumprirá na sua vida e família. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aplauda Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Amém? Vamos voltar ao texto, 1 Coríntios 13, 13. Primeira Coríntios 13, 13. Aleluia. Aleluia. O texto começa agora. Agora. Amados, esta realidade é para agora. E quando chegar amanhã, continuará sendo agora. Aleluia. A fé deve permanecer agora. Devemos permanecer firmes, convictos agora. Ainda que as circunstâncias, ainda que o quadro inteiro esteja a falar o contrário, esteja a nos incitar o contrário. Aleluia. Amém. Mas não somente a fé deve permanecer agora, a esperança também deve permanecer. A esperança também deve permanecer, porque a esperança está intimamente ligada com a fé, porque estamos convictos, porque temos este firme fundamento é que esperamos. Esperar vem de esperança, dá glória a Deus. Nós temos que ter esperança. Aleluia. Não somente convicção, não somente convicções, mas também devemos ter esperança. E o que significa esperança, apóstolo? Esperança significa grande expectativa. Você tem que ter grande expectativa. Nós devemos ter grande expectativa ou grandes expectativas. Dá glória a Deus. Devemos esperar coisas grandes. Você e eu servimos a um Deus grandioso, é ou não é? Ele é grande, temível e terrível, sim ou não? Ele é aquele que esmaga a serpente debaixo dos nossos pés, sim ou não? Ele é o esmagador de cabeças, aleluia! Ele é o divino guerreiro, aleluia! Oh, glória a Deus! Ele é tão terrível e temível que ele se veste de escuridão. Ai, 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 ai. Alguém tem que louvar esse Deus. Aleluia. Para ele, escuridão é como a luz. Não tem diferença. Aleluia. É esse Deus que nós servimos. Oh, meu Deus. Aleluia. Igual a ele nós fomos criados. A imagem e semelhança dele. Logo podemos, diga podemos, expectar, diga expectar coisas grandiosas. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Você e eu não podemos perder a esperança. Agora, a nossa esperança tem que ser ainda maior. Agora, a nossa esperança tem que se tornar ainda mais evidente. Agora. Agora. Aleluia. Não, apóstolo, mas é porque as notícias, é porque a crise, é porque as pessoas, é porque o governo, é porque o Estado, é porque a prefeitura municipal. Não, queridos. Espere coisas grandiosas da parte do Senhor. Nunca esqueça que os piores dias, meu Deus, você precisa gravar isso no seu espírito. Os piores dias para o mundo são os melhores dias para a igreja. Os piores dias para o mundo são os melhores dias para a igreja. Porque é quando tudo está escuro é que a luz torna-se evidente. E a glória de Deus está sendo manifesta. A glória de Deus está sendo manifesta.
Glória a Deus. E esse estado, ele está esperando algo grande de nós. Nós vamos dar? Vamos dar o que eles estão esperando? Nós vamos atender essa expectativa, esta grande expectativa que o estado de Roraima está tendo em nós. Aleluia. Vamos ou não vamos? Então agora a esperança tem que permanecer. Amém? Olha que interessante que está escrito em Romanos 15, 13. Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 15, versículo 13. Glória a Deus. Olha que texto interessante. Leiam comigo. Ora, o Deus de... Uau! O nosso Deus é um Deus de... Meu Deus, então nós podemos esperar coisas grandiosas. E não somente esperar, nós também podemos revelar. Oh, meu Deus, revelar coisas grandiosas. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo, de alegria. Amém? Sinônimo de gozo, alegria. E paz em crença. Diga fé. Glória a Deus. Para quê? Pergunte, apóstolo. Pergunte, apóstolo. Para quê? Olha a resposta. Para que abundeis. Abundeis em quê? Em esperança. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Eu posso profetizar? Já professai. Deus quer nos encher de alegria e de paz em fé. De paz em fé, para que nós abundemos da esperança dele. E como isso ocorre? Pelo poder. Pelo poder do Espírito. Diga bom dia, Espírito Santo. Meu Deus, como é bom estar neste ambiente. Como é bom estar aqui. Porque tudo isso ocorre pelo poder do Espírito Santo. Deus quer nos encher, e não somente nos encher, Ele quer nos fazer abundar, transbordar de esperança. Ou seja, não é esperança somente para você, é esperança para você e para quem mais desejar. Alguém tem que louvar a Deus. É esperança para você e para todos que estão à sua volta. Isso significa que eu estou andando e eu estou transbordando em esperança. Eu vou ao mercado, ali transborda esperança. Vou à escola, transborda esperança. Vou ao emprego, transborda esperança. Vou à igreja, transborda esperança. Tem alguém transbordando de esperança aqui? Você precisa transbordar. Diga para alguém, você precisa transbordar de esperança. Deixa Deus te encher de alegria. Deixa Deus te encher de paz. Deixa Deus aumentar, fortalecer a tua fé. A questão é que nós... Quantos querem ter alegria? Quantos querem ter paz? Quantos querem ter fé? Ok. Sabe, uma das manias de Deus é sempre falar as partes boas. E eu aprendi isso com Deus, só falar coisa boa. Mas para que você cresça, para que você amadureça, para de ser bebê ou criança, porque tem gente que ainda é bebê e tem gente que é uma criança. Aleluia. Para que você se torne um homem, uma mulher maduro, madura de Deus, em Deus, dá glória a Deus. Eu vou te abrir alguns segredos. Posso? Não vai desviar não? Que existem segredos de Deus que se nós soubermos desviamos. Eita Deus. Sabia disso? Quer um exemplo? Jeremias. Se Jeremias soubesse tudo o que ele ia passar, ele não teria aceito ser profeta de nações. Deus falou, eu te chamei. Antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, eu te separei, te ungi para ser profeta e profeta de nações.
Aonde você for, eu vou com você, ninguém vai te resistir. Eles podem se levantar, mas você os esmagará. Eu te dou poder para fazer isso, aquilo. Uau, digo uau. Chamativo, sim ou não? Aí você não falou todo o sofrimento que ele ia passar, que ele iria ver. Todo o sofrimento que ele deveria profetizar. Quem está a entender? Tanto que ele escreve de Senhor, o Senhor me enganou. O Senhor me envolveu com os seus laços de amor. E você acabou de cantar isso, dá glória a Deus. Você pediu, vem me envolver. Oh meu Deus, me leva pra perto. Uhul, dá glória. Aí em casa, dá glória. Aí disse, Senhor, o Senhor me enganou. O Senhor me falou de tudo isso que ia acontecer coisa boa. Mas aí tudo isso me aconteceu. Mas há um fogo dentro de mim, há um fogo no meu peito, há um fogo nos meus ossos, que não me dá descanso, que não me deixa quieto. E por mais que eu não queira, eu quero. Como assim? Por mais que esteja ruim, eu quero. Tá entendendo? Se Jeremias soubesse tudo que ele ia passar, ele teria desviado. Quem está entendendo? Ah não, apóstolo, eu não. Não é não? Olha para Jonas. Jonas, tu és profeta. Leve a minha palavra a Nínive. Profetiza a Nínive, que se não se arrependerem, morrerão. Só que Jonas sabia o que poderia ocorrer com ele em Nínive. Jonas sabia do que os ninivitas eram capazes. Quando caía um profeta ali, queridos, um profeta de Deus, eles arrancavam as unhas, eles arrancavam a língua fora, arrancavam os dedos, eles esfolavam o homem vivo. Você está entendendo? Jonas falou, Nínive? Ok, sim, Senhor, vou para Tarsis. Você está entendendo? Desviou. Desviou ou não desviou? Deus deu um caminho para ele, sim ou não? Qual era o caminho? Caminho para Nínive. Vamos lá. Mas ele sabia do que ia passar, então ele foi para Tarsis. Desviou. Quem está entendendo? Você promete que não vai desviar? Posso falar os segredos? Deixa eu perguntar mais uma vez. Quantos querem alegria? Serem cheios de alegria? Serem cheios de paz? Serem cheios de fé? Nossa, bateu até um medo de levantar a mão agora, né? Dá glória a Deus. Ok, olhem para mim. Todos que querem alegria experimentarão tristeza. Muitos querem alegria, mas não querem ter tristeza, porque a alegria vem após a... Uau! Oi. Oi. Não te contaram isso, né? Aí o apóstolo profetiza alegria na sua vida e você, eu recebo. Aí na mesma semana um monte de tristeza, né? Aí você fala, apóstolo mentiroso. Não, eu só falei a parte boa. Diga processos. Só pode ver a alegria. Shabarote que lebraia sique paia. Tu sique lebruça. Aquele que experimentou a tristeza. Então se você está experimentando a tristeza, já coloca um sorriso no rosto. Já comece a confundir o capeta. Nossa, mas ele não estava passando por um monte de coisa para ficar triste. Estou profetizando. Eu estou profetizando que a alegria já chegou na minha vida. Queridos, o próprio Senhor Jesus Cristo, antes de experimentar a alegria, experimentou tristeza. Foi um homem de dores, experimentado em meio ao sofrer. Nós queremos alegria e não queremos dores. Nós queremos alegria, mas não queremos passar antes por tristeza, sofrimentos. Ei, tudo isso nos fortalece. Oh, aleluia! Tudo isso nos fortalece. Tudo isso são processos. Essas coisas são processos que nos preparam para a alegria completa.
a descobrirmos que a nossa alegria não está em pessoas. Alguém tem que entender isso. Não está em bens, não está em lugares, não está em comida, não está em bebida, não está em vestes, não está em grife, não está em transportes. A nossa alegria está em uma pessoa. A nossa alegria está em Jesus. A nossa alegria está no Espírito Santo. A nossa alegria está em Deus. Já ouviram aquele louvor? Jesus é o motivo da nossa alegria. Alguém louve ao Senhor. Aleluia. Calma, segura teu vizinho aí para ele não sair correndo. Que se a alegria é assim, imagine a paz. Quem está entendendo? Querem paz, mas não querem guerra. É igual querer vitória. Todo mundo quer vitória, sim ou não? Mas quantos querem as batalhas, as lutas? Porque a ordem espiritual das coisas é essa. E natural também, não é? Para obter vitória tem que passar por lutas. Aí a gente quer vitória, mas não quer as lutas. Não entendo. É igual querer salário. É igual querer salário, mas não querer trabalhar. Não, quero salário. Quero o meu primeiro milhão. Mas não quer o processo para fazer o primeiro milhão. Não. Não quer, né? É igual, eu quero ser fitness. Ei, quero ser fitness. E agora? E o processo? Não, eu quero ser um homem ou uma mulher de Deus. Alguém tem que louvar a Deus. Todo aquele que quer transbordar, ser cheio de paz, tem que passar por lutas, passar por aflições, passar por dificuldades. Você está entendendo? O Pai vai nos permitir passar por essas coisas. Veja Jesus no deserto. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas quando ele passou por esse processo aprovado, diga aprovado. Porque nós podemos ou sermos aprovados ou sermos reprovados. Querido, se a sua vida, se a nossa vida está sendo só de tristeza, é porque a culpa não está em Deus não, tá? Está em nós. É porque nós estamos sendo reprovados. Porque não conseguimos entrar na alegria. E se a nossa vida está sendo só de guerra, só de aflição, só de dificuldade, é porque nós estamos sendo reprovados. Porque era para a paz já ter chego. Quem está entendendo? Amém ou não amém? Aleluia. Jesus passou pelo deserto aprovado, sim ou não? A Bíblia diz que vieram os anjos. Os anjos vieram e o serviram. Você está entendendo? Você pensa que os anjos só serviram ele pão? Foi isso? Só foi vinho? Peixinho? Não. Você pode ver. Jesus foi suprido em tudo. Ele entrou guiado pelo Espírito e saiu no poder do Espírito. Talvez você tenha entrado nessa situação triste, ou entrou aqui nesse ambiente triste. Vai sair alegre no nome de Jesus. Entrou em guerra, conflitos internos e externos. Vai sair em paz. No nome de Jesus. Alguém tem que pegar essa palavra. Encha de toda a crença. Paz em crença. Diga fé. Glória. Quantos querem ter fé para mover montanhas? Ok. Então comece tendo fé para mover dor de cabeça. Para se desenvolver uma fé para mover montes, tem que primeiro executar a fé que tem. Começa movendo dor de cabeça. Começa colocando a mão nos enfermos. Oh, meu Deus do céu. Nos doentes. Amém? Começa a repreender o capeta que está te oprimindo, que está oprimindo a sua família. Começa a se posicionar diante das situações pela fé e não pelo ver. Pela fé e não pelo ouvir. Você está entendendo? Oi. Então muitos querem ter fé para mover montanhas, mas não querem passar pelas dificuldades que nos preparam para essa fé. Vocês continuam crentes ou já desviaram? Eu perguntei, eu disse para você prometer não desviar, pelo amor de Deus. Alguém não ouviu o Senhor? O que o Senhor está falando conosco? É que para recebermos tudo de Deus, existem processos.
Hoje eu liberei uma revelação muito forte lá na rádio hoje. Profeta Kaique e eu. Já nos 4 minutos finais, é sempre assim, 4 minutos finais sempre tem uma revelação forte, né, filho? E o Senhor me revelou algo. Por que Deus, a pergunta é, por que Deus olha para o homem e identifica a necessidade do homem? O homem necessitava de uma auxiliadora, uma mulher, sim ou não? Ele fala assim, olha, não é bom que o homem esteja sozinho, vou fazer uma auxiliadora idônea. Diga, idônea. Viu? Não demônia, é idônea. Dá glória a Deus. E aí, de repente, o assunto muda. Deus forma os animais e leva para o homem para ver como o homem chamaria. Não é que não faz sentido? Não é isso? Ele não deveria ter falado e feito a mulher logo? Sim ou não? Por que essa pausa gigante? Por que houve essa pausa? Deus fala, tem que fazer uma mulher para esse homem. Aí daqui a pouco traz os animais. Fala, coloca nome lá. Quero ver como é que tu vai chamar. Deus me revelou. Deus me revelou. Eu vou contar para vocês, porque nós estamos no serviço matinal. E aqueles que são íntimos do nosso amigo recebem os segredos dele. Ó, tô te contando segredos que não conto para muita gente não, viu? Tipo, para ter alegria tem que passar. Você tá entendendo? Alguém louve ao Senhor? Se você contar para muita gente isso aqui, uma cambada desvia, queridos. Pelo amor de Deus. Diga segredos do Espírito. Isso. Você pediu. Me leva pra perto de ti e me conte os teus segredos. Glória a Deus. Porque Deus identificou a necessidade do homem e não atendeu de imediato. Olhem para mim. Porque antes de Deus atender qualquer necessidade do homem, entenda, da humanidade, Deus vai ver. Deus quer ver se a humanidade vai fazer o que Ele quer ou não. O que Deus formou da terra e levou para o homem? Animais. Qual era o propósito disso? O que Deus queria ver? Como o homem os chamar. E este homem fez o quê? Colocou nome em todos os animais. E assim como ele os chamou assim, foi. Você está entendendo? Aí Deus então faz o homem dormir. Tira uma das costelas, forma a mulher. E quando o homem acorda, está lá a mulher bonitona para ele. Dá glória a Deus. Aí ela vê o bonitão dela. Dá glória a Deus. Aí ele faz aquele poema, osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada de varoa, porque do varão foi tirado. Oh, dá glória! Glória a Deus. Você está entendendo? Essa revelação é para que nós entendamos que existem processos. Deus identifica algo, Deus promete algo, porém entre o algo que Ele prometeu e esse algo ser entregue, feito, entregue, existe um processo. Então Ele prometeu alegria, mas antes dele te dar alegria tem o processo. Ele prometeu paz, mas antes de te dar paz tem um processo. Ele prometeu fé para mover montanhas, mas antes dele entregar essa fé que move montanhas, existe processo. A pergunta que o Espírito Santo faz: quantos estão dispostos a passar pelos processos? E passar aprovados. Porque uma coisa é passar de qualquer jeito. Outra coisa é passar e ser aprovado. Dá glória a Deus. Tem alguém cheio de esperança nessa noite? Tem alguém que já está transbordando de esperança pelo poder do Espírito Santo que aqui está? Aleluia! Então grite aleluia! Vamos voltar para o texto, 1 Coríntios 13, e encerramos. Ué, já, apóstolo? Estou pregando aqui bastante, irmão. Te entreguei aqui um monte de segredos. 18 horas tem mais. Aleluia. Leiam comigo o texto, 3, 2, vai. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e estes 3, mas o maior destes é o... Uau!
Qual é o maior? Eu trouxe tudo isso para chegarmos até aqui. Tá? Sempre que Deus te compartilhar segredos, espere algo. Nenhum segredo. Deus não entrega nada sem um propósito. Não é verdade? Deus não dá nada. Ele investe. Eu disse que Ele não dá, Ele investe. O dar que Ele faz é trazendo investir. É esperando um retorno. Quando Ele deu mulher para o homem, o que Ele queria? Retorno. Frutifiquem, multipliquem, enchem a terra, governem a terra, sujeitem. Alguém louve ao Senhor. Quando Ele dá um dom, quando Ele dá um ministério, você está entendendo? Aleluia, aleluia. Quando Ele dá dinheiro, alguém tem que louvar a Deus. Não, qual é dinheiro não, Senhor. Quando dá dinheiro, não se preocupe. Não vai ter retorno. Ou tem retorno? Tem ou não tem? Tem ou não tem? É aqui que entra, queridos. Muitos já têm entendido a fé. Certeza, convicção. Muitos já têm entendido a esperança. Expectativa de coisas grandiosas. Eu falo aqui mesmo de nós, nossa família. Amém? Há muitos lá fora sim, mas a nossa família está a entender. Porque nós pregamos sobre fé, pregamos sobre esperança, ainda que não usemos esses termos, com muitas vezes estamos a anunciar estas coisas. É verdade, sim ou não? Sim ou não? Mas escutem isso. A fé e a esperança sem o amor, nada vale. Não vale. A fé e a esperança precisam estar regadas pelo amor. Porque dentre a fé e a esperança e o amor, qual é o maior? Qual é o maior destes? É o amor que sustenta tudo. É o amor que dá sentido, que dá propósito a tudo. Aleluia! E a Bíblia diz que Deus é amor. Então Deus deve permanecer agora em nós e nós em Deus. Olhe para o quadro da nossa nação, em todos os aspectos. O amor está a permanecer ou está a esfriar? Oi? Olha para o quadro da nossa cidade. Vamos falar um pouquinho da Expofé. Que de fé não tem nada. Alguém tem que louvar a Deus. Uau! Na quarta-feira, última quarta-feira, bateu um recorde. Mais de 200.000 pessoas estiveram naquele ambiente. 50% da mega igreja dá glória a Deus. Mas não estavam ali para cultuar a Deus. Estavam ali para prestar um outro culto. Sim ou não? E é triste saber que muitos cristãos, não, evangélicos, estavam ali. Porque não tem nada a ver. Afinal, nós merecemos uma diversão. Só ocorre uma vez ao ano. Eu não estou falando de cristãos, de filhos de Deus, que vão ali com um passeio para conhecer o agronegócio, conhecer os animais, né? Ver as novidades do mercado. Quem gosta dessas coisas? Eu não gosto. Mas quem gosta, gosta. Ver os maquinários, ver lá o que tem lá de oferecer. Comida, tem umas comidas diferenciadas lá, sim ou não? Outra coisa é ir lá para prestar um culto. É um culto, porque tem palco, tem ou não tem?
Tem luzes, tem ou não tem? Tem caixa de som, sim ou não? Tem microfone, sim ou não? Tem uma multidão, sim ou não? E tem cantores, tem ou não tem? Diga culto. E estes estão conduzindo todo mundo num culto, a alguma entidade, ou divina ou satânica. Alguém tem que entender isso. As pessoas gritam, gritam ou não gritam? Elas pulam, pulam ou não pulam? Elas levantam a mão, sim ou não? Elas fazem assim e fazem ou não faz? Culto. Elas cantam? Tem letra? Tem som? Tem instrumental? Tem emoção? Frenesi? Pronto, culto. Nostalgia? Culto. Você está entendendo? Mais de 200 mil pessoas. Elas se reuniram para orar, foi isso? Vamos orar pelo Rio de Janeiro, foi isso? Vamos orar pela nossa cidade. Vamos declarar que Jesus Cristo é o Senhor. É triste saber que os mesmos que estavam na marcha para Jesus. Oi? Não derruba a live. Olha aí. Mas apóstolo, nada a ver. É só uma diversão. Não é só uma diversão. É um culto. É igual uma festa junina. É um culto. Por isso a organização estabelece uma divisão. Visitas ao ambiente ali até 19 horas, se não me engano, hora X, né? E das 19 em diante, o povo chegando para de madrugada. Foi vigília, né? Virou vigília. Oi? Não, o que aconteceu quando eles abriram os portões? Saíram? Todo mundo para aceitar Jesus? Não. Saíram correndo. Quando abriram a arena, apareceu um monte de bicho. Um monte de formiguinha. Quem viu de filme? Olha, soltaram até a música do berrante para parecer uma boiada. Sangue de... Olha só. Tá entendendo? Aí as pessoas ficam em pé horas. E não era o som do boi. Não era o toque do chofar, o toque do berrante. É diferente. É feito do chifre do boi, não do chifre de carneiro, né? Ai, ai. Mas preste atenção nisso. Onde está o amor? Onde está Deus nesse negócio? Ah, não, mas Deus está no nosso coração. Oi? Não é assim, queridos. Permanece a esperança, a fé, a esperança e o... Ontem, foi ontem? Novo recorde. Mais de 300 mil pessoas. Olha, se demorasse um pouquinho, tivesse hoje. Vai ter hoje? Se tivesse hoje, seria 400 mil. Mega igreja. Mega igreja. Eu tenho que ir lá comprar aquele lugar. Aleluia. Olha, teve gente que disse que vai hoje, mesmo sem ter nada. Para exposição. Só para exposição, né? Aquela que eu falei. E o culto ao Senhor? A Bíblia diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Amados, o amor de muitos já está a se esfriar. Infelizmente, de muitos dentro de igrejas também estão a se esfriar. Não é só dos que estão fora, dos que estão no caminho que não é de Deus. Até os que estão no caminho também estão a se esfriar. Porque estão perdendo a esperança. Estão perdendo a fé. Por que estão perdendo a esperança e a fé? Porque não estão naquilo que sustenta tudo, no amor. E quem é o amor? Deus. Diga, Deus é amor. Você está entendendo? Sabe o que é interessante? E eu termino com isso.
é muito triste, eu falo isso chorando por dentro. Se eu não me segurar aqui, eu vou chorar por fora. Que nós pensamos que Deus é idiota. É forte essa palavra, né? Mas muitos de nós pensamos que Deus é idiota. Muitas pessoas pensam que Deus é idiota, que Deus é débil, entendeu? Não tem raciocínio, não tem consciência. Como assim, apóstolo? Explica melhor. Queridos, preste atenção. As pessoas gastam dinheiro. Gastam ou não gastam? Gastaram ou não gastaram? As pessoas gastaram transporte, sim ou não? As pessoas, elas gastaram tempo, sim ou não? Havia pessoas que chegavam lá cedo para sair de lá tarde. E eu estou pegando esse exemplo, claro, desse por fé, porque é algo atual. É algo palpável, que todo mundo está sabendo aqui, que todos que me ouvem vão poder entender, para podermos saber e estarmos convictos daquilo que Deus está falando. Então, chegaram cedo, ficaram em pé, ficaram ou não ficaram? Lá não tem lugar para sentar. Ou tem? Eu não estou sabendo. Tem nas arquibancadas, mas no meio, porque as pessoas ficam no meio. Só o barro. Elas vão, metem calçado no barro, né? Às vezes de salto, né? Saltinho. Não é isso? Não é isso? Tá lá em pé. Às vezes segura xixi. Segura? Segura totô. Segura ou não segura? Porque se sair do lugar, perde. Se sair dali, porque lutou para chegar na frente. Tá entendendo? Se segura. Se esforça, se empenha. Diga sacrifício. Alguns deixaram criança não sei com quem. Outros levaram suas crianças. É assim ou não é? Deixaram a criança dormindo no carro para ir lá. Oi? Sim? Olha. Olha aí. Fora a vergonha alheia que passam. Mulher tirando a blusa, ficaram expostas. Tá rolando vídeo. Seu conhecido vendeu o celular só para ir para Expo Fé. E postou no status. Vendi meu celular, vou para Expo Fé. É muita fé. Porque vocês não sabem. Mas tem uma loja de veículo aqui que as pessoas estavam indo tudo lá para comprar. Veículo para ir para Expo. Você tem que entender. Comprar um carro novo para ir para Expo Fé, filho. Uau! Diga uau! Você está entendendo? Meu Deus! Você está entendendo? Aí preste atenção, escutem isso. Essas mesmas pessoas, quando vão à igreja, não, se passar das 9 horas ou 9h30, olha aí, ó, fila quilométrica, um congestionamento, né? Ele embriagado, passando pela PRF, sem habilitação. No carro do pai. É muita fé. Não é? Aí eu não sei o que acontece com essa fé toda. Porque essas pessoas, elas têm fé. É uma fé satânica, mas é fé. Não é? Olha, vendeu o celular, foi para a Expo Fé, voltou virado, mamado, que é embriagado, no carro do pai e sem carteira, passando pela Polícia Rodoviária Federal. E ainda tirou a foto para tirar uma onda. Não é uma fé satânica? Eu estou fugindo do assunto ou eu ainda estou no assunto? É uma fé satânica. E eles esperam algo. O que eles esperam? Algo. Eles esperam uma satisfação, uma alegria. Eles esperam paz. Muitos esperam que os problemas sejam resolvidos. Eles vão lá, não, quando chegar os problemas serão resolvidos. Mas alguns arrumam mais problemas, não é isso? A esposa descobre que foi. Ó, tem comentário rolando, tem gente que já perdeu o casamento, já separou. Porque foi e valeu a pena. Olha que coisa, que loucura! Que loucura! Então eles esperam um retorno. E que retorno eles têm? Simples, às vezes o carro é preso, morre às vezes na estrada, né? Viraliza na internet exposta,
a nudez, perde casamento. Que loucura! Aí Jesus vem e os convida para perderem a vida, essa vida porca, para ganhar uma vida eterna, e as pessoas não querem. Ou vem à igreja e fala, não, é muita coisa. É um peso. Sim, é uma venda que as pessoas têm. Isso, um pelo. Em espanhol, pelo. Português, uma venda. Escute, escute. Preste atenção. Nós estamos expondo aqui coisas, sim ou não? Ok. Nós não estamos dizendo que somos melhores. Até porque não somos. Posso terminar explicando isso? Quantos de nós estamos dispostos a fazer isso por Jesus? Apóstolo, eu estou disposto. Não. Infelizmente, muitos não estão dispostos. Amados, eles creem. Eles esperam. Eles amam isso. Amam ou não amam? Gente, para vender um celular, meu Deus do céu. Para perder um casamento e dizer valeu a pena. É muito amor. Tudo isso não provém de Deus. Mas Deus, o Senhor, está a falar nessa manhã. Quase falei noite de novo. Nesta manhã. Aleluia. Nesta manhã. Glória a Deus. Sobre uma fé, uma esperança e um amor que provém dele. Não provém do mundo, não provém das trevas. E o Senhor, o que Ele requer de nós? Ele quer maior amor. Ele quer que nós demonstremos com as nossas vidas mais do que essas pessoas estão demonstrando para as coisas do mundo. Ele quer que nós demonstremos com Ele. Sabe, todos os sábados eu não durmo até tarde. Eu não tenho mais dormido. Nós não temos mais dormido. Ela acorda 3 horas, eu acordo 3:30 da manhã. Para juntos sairmos às 4 horas, para subirmos o monte. Para estarmos lá no cume às 5. Para ficarmos lá com o Senhor. Demonstrando que o amamos. Você está entendendo? E não tem fim de semana para nós, né? Domingo acorda cedo de novo. Vai para a rádio. Deus está dizendo, não é Mateus, é Deus. Eu quero que os meus filhos demonstrem maior amor. Ele não disse que nós não amamos. Ele disse que nós o amamos, mas Ele quer que nós demonstremos maior amor por Ele. Aquelas pessoas demonstram um amor muito grande por estas práticas, sim ou não? Olha o que elas fazem, olha o que elas sacrificam. Deus não está dizendo para fazermos estas mesmas coisas de forma injusta, de forma impensada. Não. Ele está dizendo para que nós façamos aquilo que é justo, que é correto, aquilo que Ele quer. Amém? Demonstrando maior amor a Ele. Às vezes nós sacrificamos tanto para outras coisas, às vezes para nós mesmos, mas não sacrificamos nada para Ele. Às vezes investimos tanto em nós mesmos, mas não investimos nele, na vontade dele. Às vezes buscamos tantas coisas para nós, mas não buscamos aquilo que é dele, aquilo que Ele quer para nós. Família, nesta manhã, nós temos que sair daqui dispostos a amá-lo mais. Menos aqui, ó. E mais em ações. As pessoas não ficaram falando assim, eu vou para Expofé, eu amo Expofé. Eu amo. Ai, como eu amo Expofé. Oh, Expofé linda, Expofé maravilhosa. Expofé. Santo Expofé. Maravilhoso Expofé. Louve Expofé, não. Elas foram e fizeram o que tinham que fazer para estar lá. O que temos que fazer? O que temos feito para estar aqui? O que temos feito para obedecer aquilo que Deus está falando? Porque não se resume aqui. Em todas as áreas de nossas vidas. Coloque-se de pé. O Pai quer que hoje nós adquiramos esta consciência. Nós saiamos daqui dispostos
a amá-lo mais, a demonstrar maior amor por Ele. O fato de estarmos aqui já demonstrou um maior amor. Posso contar outro segredinho do papai? Posso? O último? O último? Talvez só pregue mês que vem agora. Vou soltar o último segredo. Posso falar? Deus não tem filhos favoritos. Hã? Deus não tem filhos favoritos. Apóstolo, eu pensei que ele tinha. Porque tem pessoas que sempre parece que o pai abençoa mais. Quem já conheceu alguém assim? Parece que o cara, a mulher, o homem é o favorito do papai, né? Ele espirra, já está abençoado. Não é assim? Né? Ele ele soa, já ocorreu um milagre. E para mim, estou aqui sofrendo. Nós temos visto um negócio assim, não é? O que acontece? Deus não tem filhos favoritos. Então não pense que Deus tem os seus favoritos. Não. Deus tem filhos que os preferem. Deus tem filhos que o preferem. Vai entender? Você pode observar que estes que julgamos que são favoritos de Deus são aqueles que mais vivem uma vida de sacrifício por Deus. Pode observar. Jesus é favorito de Deus? Não. Mas veja o sacrifício que ele fez. Alguém tem que louvar a Deus. Então todos aqueles que têm uma vida de sacrifício estão a preferir a Deus. Você lembra o que Jesus disse? Quem quiser vir após mim deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Cruz é sacrifício, sim ou não? Então siga-me. Porque aquele que quiser guardar a sua própria vida, perdê-la. E aquele que perder a sua vida por amor, é isso? Está escrito, sim ou não? Por amor a mim, o quê? Achá-la. O que adianta? O homem, a mulher, o ser humano, ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu, entregou. Amor é entregar. Amor é entrega. Deus amou, por isso entregou. Ele fez o quê? Deu o seu único filho. Quantos querem amar mais a Deus? Você precisa dar mais. Dar mais de si para Ele. Ter menos de si. Aleluia. Deve sacrificar mais por Ele. Obedecer mais. Parar de querer fazer queda de braço com Deus. Deixa Ele vencer logo. Faz assim, ó. Se renda que dói menos. Aleluia. Jesus Cristo não resistiu a Deus. Jesus Cristo se rendeu. Foi ou não foi? Se rendeu. Doeu menos. Doeu? Doeu, doeu. Vai doer? Dói. Aqui no bolso dói. Dói ou não dói? Não é? Acordar cedo? Dói. Né? Não ter fim de semana? Dói. Dói ou não dói? Oi? Ficar em pé? Dói. Escorregar nas pedras e cair de bumbum no monte? Dói. Ficar em pé no monte lá orando? Dói. E os pium? Ai, que parachocapa. Dói. Diga se vai doer. Diga, vai doer. Mas é melhor a dor do sacrifício voluntário. Você está entendendo? Do que a dor de não ter sacrificado. Coloque a mão no seu coração. Diga, Espírito de Deus, sopra. Sopra sobre a minha mente. Sopra sobre as minhas emoções. Sopra